Senhoras e senhores, jovens, queridos amigos de Ideal Cristão, caros internautas que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita, bom dia. Que Deus, o nosso Pai, continue a nos envolver e a nos manter em suas doces vibrações de paz. Ao tempo de Jesus aqui na terra, Israel era dominada pelo Império Romano. E as cidades que compunham aquele estado, cada uma delas tinha o seu significado para o Império, especialmente aquelas que eram as maiores cidades. Jerusalém era chamada Cidade Prometida. Magdala, a cidade dos espetáculos noturnos. Cafarnaum era a cidade dos vinhateiros, dos pescadores, dos homens e das mulheres do povo. Jericó, no entanto, era a cidade do comércio. Ali, pelas ruas da cidade, tilintavam as moedas, nas mercadorias que eram vendidas, na obtenção de lucros. Jericó é considerada a cidade mais antiga do mundo e entrou para as páginas do Evangelho pela presença de Jesus. Ali naquela cidade vivia um homem que era muito conhecido. Chamava-se Bartimeu. Bartimeu era cego e vivia às portas da cidade com a sua escudela na mão, pedindo esmolas. Era assim que ele obtinha a sua sobrevivência. Ali assentado, com o cajado na sua mão, sempre necessitado do auxílio das pessoas que, compadecidas, ali passavam e jogavam as suas moedas de ouro e de prata. Até que certa manhã, eis que Bartimeu percebeu que uma movimentação estranha se fazia na entrada e saída das pessoas da cidade de Jericó. E quando ele perguntou o que estava sucedendo, as pessoas informaram: é Jesus, o Nazoreu, que está chegando em nossa cidade. O coração de Bartimeu descompassou. As pernas ficaram trêmulas. Ele já havia escutado falar de Jesus de Nazaré, o homem que fazia andar paralíticos, devolvia vista aos cegos, limpava leprosos. E uma esperança brotou dentro do seu coração. Não tardou para que naquela manhã Bartimeu percebesse que o Mestre estava chegando, porque a multidão em volta, que já estava do lado de fora aguardando o Rabi, movimentava-se ainda mais. E apoiado no seu cajado, Bartimeu levanta-se do chão, onde estava sentado, e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quanto mais ele gritava, mais parecia que o Mestre não o escutava. Jesus passava na porta da entrada da cidade e Bartimeu clamando pelo seu nome. Até que em determinado instante, o povo que estava à volta de Bartimeu, o cego de Jericó, disse-lhe: cala a tua voz, porque já não suportamos mais escutá-lo. Faça silêncio. Mas ao invés de se calar, Bartimeu gritou mais alto ainda. Ele desejava que Jesus pudesse escutá-lo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E à medida que ele aumentava o tom da sua voz, naquele instante, Jesus parou a marcha. E olhando para os seus apóstolos, disse: tragam à minha presença aquele que clama por mim.
A mesma multidão que havia mandado Bartimeu calar a sua voz, abriu espaço. E os apóstolos buscaram o cego que foi trazido à presença do Mestre. Ajoelhado aos pés de Jesus, Bartimeu chorava. E então o meigo Rabi lhe perguntou: que queres que eu te faça? Eu quero ver de novo, disse o cego. E distendendo as mãos em direção aos olhos de Bartimeu, Jesus então redarguiu: vê de novo, porque a tua fé te curou. E naquele exato momento, Bartimeu recuperou a vista física. Ele cantava glórias ao Senhor. Queria agradecer ao Mestre, mas Jesus seguiu viagem. Adentrou a cidade de Jericó. Do lado de dentro dos muros de Jericó, a multidão também se acotovelava para ver o Nazareno passar. Andando por aquelas ruas estreitas da cidade, Jesus era aclamado por todos. Até que em determinado instante, ele parou a marcha novamente. E olhando para um sicômoro, espécie de uma árvore daquela região, viu um homem assentado sobre uma das ramagens. E olhando para ele, sem nunca ter o visto, lhe disse: Zaqueu, desce já daí, porque hoje me convém ir à sua casa. Zaqueu desceu apressado da árvore, veio ao encontro de Jesus, também ajoelhou-se aos seus pés. E o mestre, soerguendo do chão, abraçou-o, e Zaqueu foi à sua residência, ao luxuoso palacete onde ele morava, para preparar um banquete para receber o meigo Rabi. Estava ansioso para que o mestre pudesse vir à sua casa. O dia passou célere, sem que ele pudesse perceber, e à noite, do lado de fora da casa, acompanhado da sua esposa e de 2 filhos, Zaqueu aguardava que o mestre pudesse despontar na estrada poeirenta. E quando ele visualizou o meigo Rabi acompanhado dos seus apóstolos, ele encheu-se de alegria. Os fariseus, saduceus, doutores da lei, ali se encontravam à porta da casa de Zaqueu para ver o que ia suceder-se. Quando Jesus chegou, Zaqueu o abraçou e lhe disse: Senhor, hoje a felicidade entra dentro do meu lar. E os doutores da lei disseram: esse não é o Messias. O Messias jamais entraria na casa de um publicano, um homem considerado de má vida, um cobrador de impostos. E Jesus, olhando para aqueles que eram sepulcros branqueados por fora e cheios de podridão por dentro, disse-lhes: eu vim ao mundo não para aqueles que são saudáveis, mas para aqueles que estão doentes. Eu vim ao mundo não para aqueles que são felizes, mas para os desgraçados. E entrando dentro da casa de Zaqueu, participou daquele banquete. E logo ao final, quando a festividade terminou, o cobrador de impostos, muito feliz, abraçando a Jesus, lhe disse: amanhã eu darei a metade dos meus bens para os pobres, e aqueles a quem cobrei indevidamente, eu restituirei 4 vezes mais. E transformou a sua vida, entregando-se para a divulgação do Evangelho de Jesus. Nessa manhã aqui reunidos, quando nós somos convidados a falar sobre uma das mais belas lições de Jesus: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Nós iniciamos trazendo estes 2 fatos evangélicos da cidade de Jericó,
porque tem uma profunda consonância com a proposta da nossa reflexão. O Espírito Friedschein, por nosso intermédio, no livro A Cura Real, um livro que trata acerca das 27 curas de Jesus, ele se encontra esgotado na editora, nos fala a respeito da cura do cego de Jericó, dizendo-nos que aqui na Terra existem dois tipos de cegos: os cegos físicos e os cegos espirituais. A cegueira física é aquela que muitos de nós somos portadores, aqueles que nascemos com uma deficiência congênita no globo ocular e somos invidentes, aqueles que desenvolvemos a enfermidade no transcorrer da nossa existência e vamos perdendo a visão gradativamente, outros que não perderam a visão, mas têm a problemática para poder enxergar e necessita hoje do aparato do óculos, da lente de contato, no auxílio que a medicina nos oferece para termos uma boa visão física. Mas outros de nós, e a grande maioria daqueles que se encontram na Terra, somos portadores de uma outra cegueira, que é a cegueira espiritual. Pior cego é aquele que não quer ver, já diz o ditado popular. No nosso dia a dia, muitas vezes nós temos essa visão limitada da existência. Transferimos muitas vezes as responsabilidades das nossas atitudes para terceiros. Não sabemos conviver com as dores e as aflições que a vida nos apresenta. Estamos sempre reclamando de tudo e de todos. A nossa visão ainda é muito apequenada a respeito da nossa existência, porque nós temos ainda uma visão muito materialista. O mundo em que nós vivemos é um mundo capitalista, onde as pessoas valem por aquilo que têm e não por aquilo que são. Nós trazemos muitas vezes da nossa ancestralidade orientações, conhecimentos que nos foram trazidos por grandes mestres, mas muitos deles equivocados, fazendo fortalecer o nosso coração em questões que não são verdadeiras. Na Grécia Antiga, quando os grandes filósofos se levantaram, nós vamos encontrar uma figura muito importante daquela história que recebeu o nome de Epicuro. Epicuro, ele foi o responsável por desenvolver uma tese muito interessante sobre a felicidade. A felicidade que todos nós almejamos, que todos nós ansiamos tê-la na intimidade do nosso coração. Epicuro dizia que felicidade se conquista tendo coisas, porque quem tem goza e quem goza é feliz. Mas será que verdadeiramente essa visão ela nos traz a real felicidade? Porque muitos de nós somos escravos daquilo que temos. Pessoas milionárias que vivem trancafiadas dentro dos seus lares, com medo de serem sequestradas. Os seus filhos serem sequestrados também, pedindo altas somas de dinheiro, e contratam, então, pessoas que possam vigiá-los dia e noite, para que isso não suceda. Mulheres que têm joias de alto valor e que deixam dentro dos seus cofres e usam réplicas na sociedade, que não têm valor nenhum, mas porque não podem usar as que têm o grande valor. Famílias muito ricas, que seriam capazes de dar todo o dinheiro que têm para salvar a vida de um filho, que se encontra muito doente, e a medicina não encontrou os recursos necessários para que haja a solução daquele problema. Será que realmente a felicidade é ter e possuir? Nós vivemos muitas vezes imersos nestes prazeres sensoriais da vida. Somos ainda instintivos. Achamos que felicidade é comer, dormir e fazer sexo. Muitas pessoas têm esse conceito.
comer do bom e do melhor. E será que quem come muito é feliz? Muitas vezes tem má digestão, é obeso, está insatisfeito com o corpo. Será que quem dorme muito é feliz? Fica pachorrento, fica mal-humorado. E quem faz muito sexo é frustrado, sempre infeliz. É como alguém que tem sede e toma água do mar. Aumenta mais ainda a sua sede. Mas muitas vezes, quando nós vamos depositando a nossa felicidade a terceiros, depositando a nossa felicidade em coisas, nós vamos nos tornando profundamente infelizes. E passamos a ser escravos também daquilo que não temos. A felicidade do se e do quando. Eu só serei feliz se. Eu só serei feliz quando. E o poeta Vicente de Carvalho já falava a respeito disso, um poeta brasileiro, quando ele diz que a felicidade é um pomo, que nós pomos sempre onde não nos encontramos. Dizem que aqui em Colatina vivia um casal que era muito feliz, Marocas e Pafúncio. Eles já estavam há muitos anos entrelaçados pelo matrimônio. E Marocas era uma mulher muito inteligente, porque a mulher inteligente, que é casada, ela nunca pede nada ao seu marido. Ela insinua para o marido. E o marido que quer ver a sua esposa sempre feliz, sempre faz o que ela deseja. Percebam que é uma dica para os colatinenses, não é? Para os nossos amigos da rede Amigo Espírita. O fato é que um dia Marocas, andando pela avenida central de Colatina, ao passar em uma loja de decoração, ela viu um vaso de ametista. Um vaso muito belo de pedras. E os seus olhos se encheram. Ela acreditou mesmo que seria muito feliz se tivesse na sua casa aquele vaso de ametista. Chegou em casa e à noite, quando o marido chegou do trabalho, ela aproximou dele e disse: meu bem, você é o melhor marido do mundo. Porque não há outro, né? Então é aquele mesmo que é o melhor. E a mulher tem que primeiro fazer todo o mise-en-scène, não é? Tem que adular bastante, fazer bastante carinho. Ah, meu bem, você é maravilhoso. Você me dá muito amor. A nossa casa está muito bela. Mas se eu tivesse nesta mesa da nossa sala de jantar um vaso de ametista, a nossa casa ficaria mais esplendorosa. Eu seria uma mulher tão feliz. E silenciou. Pafúncios ficou meditando. Ele queria ver tanto a sua esposa feliz. E logo no primeiro salário, ele foi à loja, comprou o vaso de ametista e trouxe para a esposa. Embrulhado numa caixa bem bonita. Quando ela abriu e olhou o vaso, ela disse: Deus meu, eu penso e você me dá. Eu estou dizendo que você é o melhor marido que há no mundo. Colocou o vaso sobre a mesa. Mas dizem os psicólogos, e não são palavras nossas, desculpem as mulheres presentes, que uma mulher só fica realmente feliz quando ela causa inveja na sua amiga, porque senão não é felicidade. Então ela chamou a vizinha, Dona Margarida, que nem casada era, e disse: Dona Margarida, venha ver que marido eu tenho. Chamou Margarida na sua casa, mostrou-lhe o vaso de ametista. Margarida olhou o vaso, examinou bem, era muito bonito realmente. Mas dizem também que uma mulher, quando sente que a sua amiga quer causar-lhe inveja, ela só fica feliz se ela tirar a felicidade da outra. E Margarida olhou, examinou bem e disse: olha, Marocas, o vaso é primoroso, mas essa toalha surrada e velha não combina nada com o vaso de ametista. A felicidade de Marocas logo, logo acabou. A amiga tinha razão. Aquela toalha não tinha significado nenhum. E quando o marido chegou à noite: meu bem, você é o melhor marido que há no mundo. Eu gostaria
Que na nossa mesa, quem sabe, pudesse ter uma toalha bordada da Ilha da Madeira. Ia ficar tão belo com o nosso vaso novo de ametistas. Silenciou. Daí a pouco, chegou Pafúncios, trazendo a toalha da Ilha da Madeira. Ela colocou em cima da mesa, colocou o vaso, agora realmente estava muito bonito. E foi logo chamar. Foi chamar Margarida, que a sua felicidade completa só estaria com a amiga, que ia sentir inveja do vaso e da toalha. Margarida veio, olhou, examinou a toalha, disse, nossa, toalha bordada da Ilha da Madeira, que linda. Também o vaso é um primor. Mas esses móveis da época do seu casamento, carunchados, nessa sala não combinou nada. E a história faz com que Marocas troque os móveis da casa, pinte a casa, construa o segundo andar da casa, profundamente infeliz. Somos nós. São os nossos olhos do dia a dia, sempre insatisfeitos com aquilo que nós vivenciamos, com as experiências do dia a dia. Hoje estamos infelizes porque o dia amanheceu cinzento. Mas se estivesse com sol, nós estávamos reclamando também. Se estivesse chovendo, talvez nem estivéssemos aqui, porque domingo de manhã com chuva é para dormir mais tarde. E assim nós vamos transferindo a nossa felicidade, porque não temos olhos de ver o mundo que está à nossa volta. O Evangelho de Jesus, no entanto, nos convida a acender luzes sobre a nossa existência, para que nós possamos ser mais felizes, já que um grande filósofo chamado Sócrates havia dito que a felicidade encontra-se na intimidade do coração, sendo ricos, pobres, saudáveis ou enfermos, estando com dificuldades ou não, nós podemos desenvolver e despertar os recursos para encontrarmos a grande felicidade. E no fato evangélico que nós narramos, quando nós vemos dois cegos distintos, Bartimeu, que era o cego físico, e Zaqueu, que era um cego espiritual, Jesus devolve a vista aos dois. Mas há uma peculiaridade muito interessante no fato evangélico, quando Jesus chega à cidade, porque Bartimeu, ele ficava sentado na mendicância, pedindo esmolas. Quantos de nós estamos assentados à margem da estrada, aguardando a comiseração alheia, a compaixão, a dó, a pena, o auxílio de terceiros para a nossa vida? Ó céus, ó vida, o que será de mim? Não mereço. Ó Senhor, esqueceu de mim. Sou o último bolacha do pacote. Essas ideias de baixa autoestima que muitos de nós possuímos. Bartimeu sempre estava ali, necessitado para que os outros pudessem auxiliar. Mas quando ele escuta falar que Jesus o Nazoreu ia passar, e percebe com a sua audição que uma movimentação estava diferente, eis que ele se levanta, apoiado no seu cajado, e começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Será que nós já estamos nesse estágio? Será que diante das nossas dores e das nossas aflições, nós desenvolvemos este olhar de mudar de sintonia, sair de uma condição e passar para outra? Será que nós já nos levantamos da margem da estrada e, apoiados no nosso cajado, nós estamos gritando por Jesus, clamando o seu auxílio na nossa vida? Ou nós somos aqueles que ainda estamos com a escudela na mão, desejosos de que a vida nos arrume um emprego, de que a vida resolva o problema com o nosso marido, com o nosso filho, com a nossa esposa, o problema afetivo, que a vida nos traga os recursos financeiros para que o nosso problema econômico seja solucionado, ou nós já estamos procurando fazer alguma coisa? Porque Jesus, no seu evangelho, ele nos disse, batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis, buscai
e achareis. Mas é preciso fazer a nossa parte. E Bartimeu fez. Bartimeu clamava, pedia socorro a Jesus, mas parecia que o mestre não o escutava. Às vezes na nossa vida nós achamos que Jesus não nos escuta, porque nós pedimos e não acontece o que nós estamos solicitando. Nós ainda não percebemos que na nossa vida acontece aquilo que nós necessitamos para a caminhada, não aquilo que nós idealizamos, porque nem sempre as nossas idealizações é o melhor para a nossa existência. E a multidão que estava à volta de Bartimeu começa então a dizer a ele: cala a sua voz, porque não suportamos mais escutá-la. Quantas vezes na nossa caminhada a multidão quer calar a nossa voz? Todos nós que nos encontramos aqui nessa manhã já devemos ter vivenciado dentro da nossa própria família. Quando estamos saindo para a reunião pública, quando estamos indo à tarefa na nossa instituição espírita, o marido, a esposa, o filho olha e diz: vai mudar para lá que dia? E a sua cama, quando é que vai levar? Porque muitas vezes a multidão que está à nossa volta, ela deseja calar a nossa voz. E ao contrário de Bartimeu, que aumenta o tom de voz para gritar mais alto para que Jesus pudesse escutá-lo, nós emudecemos, nós não perseveramos, nós deixamos ser contagiados pela multidão. Porque a criatura humana, ela é muito suscetível àquilo que o outro diz ao nosso respeito. Uma palavra de alguém nos tira o equilíbrio. Nós mudamos a nossa sintonia. O olhar do outro tem um profundo significado na nossa vida. A começar das pequeninas coisas. Se nós vestimos uma roupa e alguém olha e diz: mas vai com essa roupa? Nós corremos e tiramos. Porque o importante é que o outro vai pensar da roupa que nós estamos usando. Muitas vezes nós estamos em equilíbrio, estamos bem naquela manhã, naquele dia, chegamos no emprego, damos bom dia, ninguém responde, o dia já é péssimo, porque o outro não nos respondeu, mas o problema é do outro que é mal educado, que não responde a um cumprimento. Nós não podemos deixar as pessoas que estão à nossa volta, com a sua visão, muitas vezes distorcida, tirar de nós a alegria, aquele sentimento positivo que nós estamos sentindo. As pessoas, elas têm o veso de nos olhar e registrar somente aquilo que é negativo. Nós frequentamos o grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, em Belo Horizonte, há 25 anos. E é natural conhecermos muitas pessoas, convivermos com eles desde a época da nossa mocidade. E certo dia nós estávamos do lado de fora do grupo Sheila, quando uma senhora, ela aproximou-se, ela é mãe de um colega da mocidade que hoje não está mais na instituição. Ele afastou-se do espiritismo, ela continua firme nas suas tarefas. E quando ela nos viu, ela disse: que bom te encontrar. Você não sabe, o Wellerson, que eu trago dentro da minha bolsa. E eu disse: não sei mesmo, porque bolsa de mulher a gente nunca sabe o que sai lá de dentro. Ela sorriu, abriu a bolsa. E bolsa de mulher também tem outra característica. Não acha nada que procura. Vai revirando a bolsa, procura e não acha. Hoje eu peguei as mulheres para Cristo, não é mesmo? Muito bem. Procurou. Com muito custo encontrou. Era uma foto. Ela pegou a foto, nos mostrou. E quando nós olhamos, ficamos emocionados. Porque era uma foto em que ela guardava dentro da sua bolsa. Ela não sabia que ia encontrar conosco. Então ela andava com a foto onde ia, da época da nossa mocidade. Quando nós frequentávamos a casa dela, em alguns encontros, esses encontros de confraternização da mocidade, depois da reunião, era um sarau que foi realizado na sua residência, o filho dela estava na foto, nós estávamos, ela também estava. E quando nós vimos, recordando daquele fato, os nossos olhos encheram-se de lágrimas, e ela percebeu a nossa emoção. Então ela sorriu, passou a mão em cima da foto e disse assim: nossa, Wellerson, como você envelheceu, não é verdade?
Meus amigos, olha que eu nem sou tão velho assim, não é verdade? Mas quando ela disse isso, é como se tirasse o chão e eu caísse num abismo profundo. Eu olhei para ela e falei, mas não é possível este momento de grande alegria e até de enternecimento, com uma foto que nos recorda tanta felicidade. Ela vem com uma frase dessas. E o ditado popular diz que não levamos desaforo para casa. E fiquei pensando o que ia dizer a ela, para ela não esquecer nem na próxima reencarnação. Fiquei pensando, e disse, ainda bem que eu estou envelhecendo, não é verdade? Porque senão eu seria uma anomalia da natureza, que a foto envelhece ou não. Veja como a foto está envelhecida. Era uma indireta para ela entender que ela também tinha envelhecido, não é verdade? Mas ela, sorrindo, continua a sorrir. Ela passou de novo a mão na foto e disse assim, mas engordou também, viu? E muito. Aí não tinha o que dizer, que ela tinha razão. Meus amigos, o tempo passou, alguns anos se passaram deste acontecimento. Certo dia, há poucas semanas, nós nos encontramos com ela no grupo Sheila, nos corredores. Ela olhou e disse assim, nossa, você emagreceu, está doente? Os olhos de quem vê. Porque quando engorda, nós falamos, se emagrece, não é produtivo, é porque está doente. Está doente? O que está acontecendo? A nossa visão distorcida da vida. E se nós vamos depositando para as pessoas a nossa felicidade, o modo que elas nos veem, nós vamos ficar frustrados, profundamente infelizes. Daí a importância de nós meditarmos quais os olhos que nós estamos desenvolvendo na nossa existência. Bartimeu, que estava ali, que não tinha olhos físicos, mas tinha sua percepção aguçada, quando a multidão manda calar a voz, ele grita mais alto ainda. E Jesus para a marcha. Jesus o escutou, mas diz algo muito interessante. Jesus olha para os apóstolos e pede, tragam para mim o homem que clama, que me chama. Jesus não vai até ele. Jesus não sai do lugar em que ele está para vir ao encontro de Bartimeu. Ele deseja que Bartimeu vá ao encontro dele. Porque Jesus jamais se afastou de nós. Algumas religiões que nós respeitamos dizem que Jesus vai voltar, mas ele nunca se foi. Ele permanece conosco. Nós é que não estamos com ele. É preciso nós achegarmos até o seu coração, fazermos essa movimentação de caminhar. E foi justamente o que Bartimeu fez. Acolhido pelos apóstolos, porque na nossa vida nós temos os sirineus, esses que nos ajudam a carregar a nossa cruz. Não carregam por nós, mas estão ao nosso lado. E quando Bartimeu chega próximo a Jesus, ajoelhando-se e chorando, Jesus lhe faz a pergunta, que queres que eu te faça? Nós já paramos para pensar que se hoje Jesus aparecesse para nós e nos perguntasse, que queres que eu te faça? Nós teríamos a resposta. Será que de forma objetiva nós daríamos a resposta correta a Jesus, daquilo que realmente nos é necessário? Ou pediríamos o supérfluo? Ah, Senhor, eu quero a minha casa própria. Ah, Senhor, eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Ah, Senhor, eu quero a cura da minha enfermidade. O que nós iríamos pedir para Jesus? Qual seria a solicitação que nós faríamos ao Mestre dos Mestres? Bartimeu sabia o que queria. Eu quero ver de novo. O que isso significa? Que ele havia enxergado um dia. Um dia, Bartimeu havia visto e agora estava invidente. Muitos de nós também vivenciamos essa experiência. Nós enxergávamos a luz e decidimos permanecer nas trevas da ignorância. Agora estamos falando da visão espiritual. Porque quando nós abraçamos alguma religião, seja ela qual for,
falaremos em torno de nós que somos espíritas, nós recebemos luzes na nossa caminhada. E já não temos mais condições de dizer, eu não sabia. Ah, essa informação para mim é nova, eu não sabia. Hoje, todos nós, de uma maneira geral, já conhecemos as noções da vida. O que devemos fazer, o que não devemos fazer. Os 10 mandamentos. Qual é a pessoa aqui da terra que nunca escutou falar dos 10 mandamentos? Hoje nós temos os recursos tecnológicos que nos ajudam a compreender um pouco mais as verdades da vida. Então, quando nós nos afastamos da lei, é porque nós desejamos. Muitos dizem assim, é muito compromisso, é muita responsabilidade. Quantas frases nós temos no nosso movimento espírita? Eu estou tentando ser espírita. Ou se é ou não se é espírita. Ninguém tenta ser espírita. Eu sou quente ou frio, porque o morno será vomitado pela minha boca, já dizia Paulo de Tarso. Mas quando nós dizemos que estamos tentando ser espíritas, é uma forma de eximir da responsabilidade, do compromisso. Porque quando se é preciso vivenciar a proposta no nosso dia a dia. E naquele momento em que Jesus escuta o clamor de Bartimeu, ele distende as mãos e então lhe diz, vê de novo, porque a tua fé te curou. Foi Jesus que curou Bartimeu? Não. Foi a fé que ele possuía. A fé é capaz de movimentar montanhas. A fé, essa mola propulsora da nossa vida, que é capaz de realmente tirar de dentro do nosso coração as potencialidades que nós temos para vivenciar os obstáculos, as dificuldades, as tormentas pelas quais nós passamos. E então, Jesus segue a sua marcha, encontra com Zaqueu, que era outro cego, e também transforma a sua vida, trazendo luz nova para a sua existência. O benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, pela mediunidade incomparável de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 71, intitulado Olhos, ele vai trazer uma mensagem falando deste versículo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E ele vai nos dizer que na nossa caminhada, nós desenvolvemos vários tipos de olhos. A nossa visão, ela é diferente diante das experiências, as oportunidades que batem à nossa porta. E ele vai nos dizer que na nossa caminhada nós temos olhos de malícia, temos olhos de ciúme, temos olhos de registrar os males, temos olhos de compaixão, temos olhos de amor, olhos de perdão. Quais são os olhos? Que são as janelas da nossa alma, que nós estamos valorizando na nossa existência. O benfeitor nos diz, por exemplo, que no nosso dia a dia, muitas vezes nós temos esses olhos que são de malícia. Nós olhamos para alguém, já fazemos o raio-x daquela pessoa, já queremos conhecê-la, sem ao menos conversar com ela. E começamos a julgar o seu comportamento, as suas atitudes, a forma com que ela vive. Vemos um homem e uma mulher que são muito amigos e dizemos assim, sei não, um homem e uma mulher amigos só pode ter algum interesse de alguma parte, o interesse sexual, a nossa malícia que está dentro de nós. Vemos 2 homens muito amigos, 2 mulheres muito amigas, nós já achamos que já há um relacionamento homossexual, porque não podem demonstrar sentimentos uns para com os outros. E quando nós agimos dessa forma, está demonstrando o quanto de malícia nós temos dentro de nós e ficamos transferindo aos outros, na projeção psicológica, como nos ensina a psicologia. Quando nós vemos alguém com alguma atitude que nos incomoda muito, na maioria das vezes nós temos aquela vivência dentro de nós e queremos matar no outro
aquilo que não conseguimos matar dentro de nós mesmos. E é por isso que nós marginalizamos, que nós desenvolvemos preconceitos, porque temos essa experiência na intimidade do nosso coração e transferimos para os outros. Os nossos olhos, eles são de tal importância que Jesus, ele disse: se um homem ou uma mulher olhar para alguém que esteja compromissado e tiver para com essa pessoa sentimentos libidinosos, está cometendo adultério. Adultério, na visão cristã, não é a prática somente do sexo, na traição, mas é também a vivência mental. É o que nós projetamos na nossa mente em relação a outra pessoa. E não se refere apenas à questão da vivência conjugal, homem e mulher, mas também o adultério para com os nossos amigos, a traição para aquele que nos querem bem, nas experiências do nosso dia a dia. Quantas vezes nos nossos relacionamentos nós temos olhos de ciúme, aqueles que querem vigiar, querem controlar a todo instante, a todo momento. A pessoa que tem ciúme, ela vivencia um fenômeno de insegurança, baixa autoestima, porque nós achamos que o outro vai nos trocar a qualquer momento, porque vai achar alguém melhor do que nós. Mas os enamorados adoram uma frase que é muito poética, mas que não é verdadeira: em todo amor há uma ponta de ciúme. É bonito, mas não é verdadeiro. Porque quando há amor, pode haver ciúme, mas nem sempre quando há ciúme, há amor. E a pessoa controla, a pessoa vigia. E havia um casal que era assim. Quando uma pessoa, ela é ciumenta, o relacionamento já é difícil. Quando é os dois, quase que impossível conviver. E este casal era assim, totalmente ciumento, controlador. Numa época que não havia o WhatsApp, porque se tivesse ia ser pior. Porque o WhatsApp controla a nossa vida, meus amigos. A pessoa manda uma mensagem para nós. E ela sabe se nós já vimos a mensagem, qual foi a última hora que nós olhamos o WhatsApp. Se nós abrimos o WhatsApp de outra pessoa e não abrimos o dela, ela sabe, porque o horário aparece. Se nós vimos a mensagem, marca no nosso celular que vimos e não respondemos. Então, as pessoas controlam a nossa vida a todo instante. Um recurso tecnológico avançadíssimo, produtivo quando bem usado, mas que está dominando a nossa vida. Alguns estudiosos dizem que talvez será o mal do século, o WhatsApp, porque fica esse momento em que nós somos dominados por uma máquina. Muitos de nós estamos doidos que acabe logo a palestra para ver no WhatsApp quais as mensagens que recebeu. Quando não olhamos durante a palestra, pegamos disfarçadamente, olhamos, respondemos. Mensagens que nós não lemos nunca. Aquelas coisas imensas que nós pegamos e transmitimos para os outros. Vamos divulgando para que outras pessoas leiam, porque nós não sabemos do que se trata. É preciso avaliar. Mas esse casal não era a época do WhatsApp, era por telefone mesmo. E o marido chegava no trabalho: meu bem, acabei de chegar no trabalho. Meu bem, estou saindo para o lanche. Meu bem, já voltei do lanche. Meu bem, agora eu vou almoçar com você. E almoçar em casa. Quando eu chegava, meu bem, já cheguei no trabalho. Meu bem, vou sair do trabalho agora e vou jantar com você. E a esposa do mesmo jeito. Meu bem, eu vou no supermercado. Meu bem, já voltei do supermercado. Meu bem, vou na costureira. Meu bem, já voltei da costureira. Meu bem, vou na casa de fulano de tal. Meu bem, já voltei. Quem aguenta? Já cansaram só de escutar, não é verdade? Imagine o casal vivenciando no dia a dia. Todos os dias dessa forma. Até que um dia o marido dela morreu. E o dia que o marido dela morreu, quanto sofrimento. Ela estava no velório, assentada do lado do caixão, chorando muito. Porque agora quem que ela iria controlar? Não tinha. E chorando, chorando. Quando, de repente, ela ergue os olhos e uma mulher que ela nunca tinha visto, vestida de preto, com um menino de mais ou menos 7 anos ao lado, também chorando. Ela já parou de chorar. Esfregou os olhos, enxugou as lágrimas e aproximou da mulher vestida de preto. E sem se identificar, é claro, ela perguntou: você conhecia esse homem morto? E a mulher: conhecia. E quem é você?
eu sou a companheira dele. A viúva regalou os olhos, disse, companheira dele. E esse menino quem é? Esse menino é filho dele, sofrendo, coitado, com a morte do pai. E a viúva, mas a que horas ele encontrava com a senhora? Na hora do lanche. Na hora do lanche era a hora que o marido tinha amante. Porque quem vigia pessoas não vigia sentimentos. Os sentimentos nós coroamos com a confiança. Se o outro nos trai, o problema é dele. Mas os nossos olhos acreditam que o traído que é o sofredor. Mas, na verdade, o sofredor é quem trai, que não soube valorizar o sentimento que nós temos para com ele. Ele arcará com as responsabilidades das suas atitudes. E nós manteremos a nossa consciência tranquila do dever cumprido. Emmanuel também diz que muitas vezes na nossa caminhada nós temos olhos de registrar os males alheios. Tenho certeza que aqui em Colatina ninguém tem este veso de ficar falando mal da vida alheia, não é verdade? Mas vamos falar porque está no script, está na proposta do trabalho. No nosso dia a dia, quantas vezes nós olhamos para os outros e registramos somente o que é negativo, somente o que é ruim? Nós não sabemos enxergar o lado bom que a pessoa possui. E ficamos apontando, comentando, até na nossa família. Porque nos nossos relacionamentos do dia a dia, nós, na rotina da nossa família, pegamos somente o que é negativo. Até hoje, eu nunca encontrei um casal, e se estiver aqui em Colatina, nos diga agora, que se casou por causa do defeito que o outro tinha. Olha, eu vou casar com você porque você é alcoólico e eu adoro pessoas chegando alcoolizadas em casa todos os dias. Eu vou casar com você porque você é muito ciumento, eu adoro pessoa me controlando. Olha, eu vou casar com você porque você é muito maledicente, eu adoro fofocas, que me conte só as coisas que são ruins. Vou me casar com você por causa disso. Nós nos casamos com as pessoas por causa das qualidades que elas têm, as virtudes que elas possuem. Mas na convivência, nós apegamos somente ao que é ruim. Não conseguimos registrar com os nossos olhos o produtivo, o lado bom. Isso também dentro da nossa sociedade. Porque na nossa sociedade, nós nos apegamos a essas coisas ruins e achamos que mais nada de produtivo está acontecendo. Nós estamos vivenciando no nosso país, e é real, uma crise econômica, financeira, uma crise de corrupção, onde está sendo desvelado tantas situações desastrosas do nosso país. Mas será que num país onde vivem milhões de pessoas, não há uma coisa produtiva acontecendo? Hoje, dia 4 de dezembro de 2016, será que aqui em Colatina não houve nenhuma experiência boa que nós podemos comentar com as pessoas? Mas nós nos prendemos somente ao que é ruim. Só temos olhos para registrar os males alheios. Divaldo estava na Europa esse ano, no mês de maio, e os europeus, uma das palestras, perguntou a ele, Divaldo, como vai o Brasil? E ele disse, o Brasil está ótimo. E o auditório caiu na gargalhada. Como pode estar ótimo com tanta dificuldade e problema? O Brasil está ótimo, repetiu ele. O auditório foi diminuindo os sorrisos e ele disse, nunca na história do nosso país nós pudemos visualizar o que está acontecendo hoje. Onde as pessoas que plantaram estão colhendo. Então o Brasil está ótimo. Crise, claro que estamos vivendo. Mas a crise é para nos poder alertar e fazer modificar a nossa vida. Porque depois da tempestade, sempre vem a bonança. Todos nós, de alguma maneira, estamos aprendendo com essa crise, se tivermos olhos para ver. Quantos de nós estamos cortando gastos? Vamos comprar uma coisa? Será que estou precisando mesmo? Estou sem dinheiro, acho que vou deixar para depois. E vamos avaliando o que realmente é necessário, deixando o supérfluo para depois. Nós, muitas vezes, não temos esse olho produtivo para a situação desastrosa que momentaneamente nós estamos vivenciando. E até no nosso movimento espírita, nós temos também os olhos de registrar os males alheios. Nós estivemos no interior de Minas Gerais, realizando uma palestra, uma cidade bem pequena, há 10 anos atrás, foi a primeira vez que nós fomos à cidade.
Era, na verdade, um seminário de 1h30. Fizemos o seminário e, ao terminar, uma senhora, que nós nunca tínhamos visto, nos procurou. E ela disse: Wellerson, gostei muito da sua palestra, mas aqui estão os seus 10 erros de português. E me deu uma listinha com 10 palavras anotadas no papel. Meus amigos, olhei para ela, porque as nossas imperfeições são muito grandes. Queríamos também dar o troco, não é verdade? Mas era a primeira vez que nós estávamos indo na cidade, nós vestimos muitas máscaras. Às vezes sorrimos por fora e por dentro estamos queimando. As pessoas dizem assim: eu queria ter um filho como você. Ele me leva para casa que 1 hora depois você devolve para minha mãe. Porque na convivência de 1 hora é muito bom. Nós sorrimos, nós brincamos, nós vai conviver, comer 1 quilo de sal. Nós conhecemos verdadeiramente na convivência. E então, ela nos disse a respeito das 10 palavras, com o papelzinho que nós temos até hoje guardados. E naquele momento, respiramos profundamente. E a única coisa que eu disse foi: muito obrigado. Agradeci e segui, mas guardando dentro de mim aquela experiência. Depois nós descobrimos que ela era professora da língua portuguesa. E por isso, naquela noite, o que mais chamou a atenção dela foi a linguagem que nós utilizamos. Porque quando nós escutamos uma palestra, nós retiramos aquilo que nos chama a atenção. Nós tiramos o ensinamento conforme a visão que nós temos da vida. E o enquadramento dela foi dentro da proposta de trabalho dela, que era da língua portuguesa. Era natural ela perceber os erros de português. E com o passar dos anos, com a experiência, nós visualizamos que talvez, naquela noite, ela tenha sido a única pessoa que mais prestou atenção na nossa palestra. Porque alguém, para poder registrar 10 erros de português, anotar esses erros e entregar ao palestrante, tem que prestar bastante atenção na palestra. Então, ela estava bem atenta naquela noite. E tornamos-nos grandes amigos. Hoje, ela é revisora dos nossos livros. Porque todo livro, quando é publicado, ele precisa passar por uma revisão de português. A nossa língua é uma das línguas mais difíceis do mundo. As concordâncias verbais, os pronomes, os lugares certos. E numa palestra como essa dessa manhã, é natural termos erros de português. Porque é muito difícil nós fazermos a utilização correta da nossa língua. Continuamos a ser chamados na cidade. Nunca mais teve listinha. Mas a próxima vez que nós fomos, na última vez, ela, no final da palestra, veio nos procurar e disse assim: Wellerson, você está melhorando, viu? Eu disse: graças a Deus, não é? Graças a Deus que eu estou melhorando. Pior se eu estivesse piorando. Desculpe o pleonasmo. Porque que bom que estou fortificando e procurando melhorar para poder me comunicar com as pessoas. É o modo com que nós enxergamos. Nós lidamos com a situação. Tanto os olhos dela, quanto os meus. Diante da experiência. Porque agora nós vimos de uma outra forma a vivência que ela teve. Os nossos olhos, eles podem estar com lentes de lentes escuras, óculos de lentes escuras, ou podemos estar com óculos de lentes claras. O óculos de lente escura deixa a vista meio embaçada. Mas quando nós estamos com os óculos de lentes claras, nós enxergamos de forma objetiva. Quando nós estamos diante de um edifício de vários andares, ele parece intransponível. Mas se nós vamos em cima do monte e olhamos lá de cima, ele logo, logo parece quase insignificante. Então, a forma com que nós lidamos com as experiências, o modo que nós olhamos é que nos transforma. E por isso que Jesus diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas para nós finalizarmos as nossas reflexões essa manhã em torno do tema, nós queremos contar uma pequena história que foi narrada por uma escritora norte-americana chamada Ruth Stout. Ruth, ela tinha o hábito de todos os anos passar férias na casa do seu avô na Califórnia, juntamente com seus irmãos. Na época desses acontecimentos, ela tinha 4 anos de idade. Ela foi para a grande mansão do avô. Era de manhã, acordou bem cedo, desceu as escadarias da mansão e quando ela chegou na imensa sala contornada de vidro,
Ela olhou para uma das janelas e do lado de fora, os 2 irmãos estavam abraçados chorando. Ruth correu na janela, debruçou-se e, olhando do lado de fora, percebeu que os irmãos estavam chorando, porque o cãozinho de estimação deles tinha falecido. E ela começou a chorar também. Ela nem gostava do cãozinho, mas estava chorando porque os irmãos estavam chorando. E o avô, que estava sentado na sala, que ela não havia visto, levantou-se do sofá e veio em direção à neta. Colocou a mão no ombro dela, ela levantou a cabeça com os olhinhos cheios de lágrimas. E ele disse: Ruth, você está chorando? Estou, vovô. E por quê? Porque os meus irmãozinhos estão tristes e eu estou triste também. Minha neta, venha comigo que eu vou te mostrar algo. E pegando na mão de Ruth, ele levou-a para outra janela, do outro lado da sala. O jardim circundava toda a mansão. Quando ela debruçou-se na janela do outro lado, o avô apontou e disse: lembra daquela roseira? Você me ajudou a plantar nas férias passadas. Veja que belas rosas deu. Ela enxugou os olhinhos, soltou da mão do avô e foi correndo lá fora no jardim. Aproximou-se da roseira, pegou a haste da rosa, aspirou o perfume e sorriu. O avô pegou nas mãos da neta, foi do lado de fora, chamou-a para dentro da casa novamente e no centro da sala, ajoelhou-se aos pés dela, psicologia infantil, fica na mesma altura da criança, e lhe disse: na nossa vida, Ruth, sempre há 2 janelas, e gostaria de dar essa mensagem para a sua vida. A janela da tristeza e a janela da alegria. Nós podemos escolher em qual janela queremos debruçar. Se nós estivermos na janela da tristeza, saber que há muitas pessoas na janela da alegria. Há muitas janelas abertas também para que nós sejamos felizes. Saiamos da tristeza para sermos felizes. Mas se nós estivermos na janela da alegria, é preciso saber que há muitas pessoas na janela da tristeza. E nós precisamos tirar essas pessoas dali para que elas sejam felizes também. Em qual janela você está debruçado? Na janela da tristeza ou na janela da alegria? Que nós possamos encher os nossos olhos de luz para nós vermos quanta alegria e quanta felicidade está ao nosso entorno e muitas vezes não valorizamos. Porque enchendo os nossos olhos de luz, todo o nosso corpo também estará iluminado, encontrando, portanto, a grande felicidade que tanto buscamos e que está na intimidade do nosso coração. Nós gostaríamos de agradecer o carinho, a presença de todos vocês, dos internautas que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita. Mas antes de voltarmos a palavra ao nosso companheiro que nos dirige nessa manhã, nós queríamos fazer apenas uma divulgação a respeito de um projeto, de um trabalho que temos auxiliado, uma ONG chamada Fraternidade Sem Fronteiras. Essa ONG, ela realiza um trabalho na África, especialmente em Moçambique, atendendo 7.000 crianças em 17 centros de acolhimento. Moçambique é uma das regiões mais pobres da África, onde o número de órfãos passa de 1 milhão, porque os pais morrem muito cedo, vítimas do HIV, que é uma doença que tem consumido aquele povo. Os maiores índices estão na África, e as crianças ficam à deriva. E então o projeto as acolhe, dando alimentação, dando apoio pedagógico, dando orientação espiritual, atendimento médico e dentário. Já há 3 anos nós fazemos parte deste projeto, já estivemos 2 vezes no continente africano. Mês de abril do ano que vem nós estaremos de novo realizando um trabalho com as crianças nas aldeias. Nós podemos ver com os nossos próprios olhos a realidade deste povo tão sofrido, mas que traz a alegria de viver. Porque as experiências foram tamanhas.
Nós tivemos a pretensão, quando fomos convidados a realizar o trabalho da evangelização infantil, de ir ensinar aos monitores. E ali nós muito mais aprendemos do que ensinamos. A convivência nas aldeias, a convivência com aquelas crianças e com os adultos, puderam nos mostrar o valor da vida de uma maneira diferente daquela que nós compreendíamos. Há uma região da África, Chiqualaquala, em Moçambique, que há 13 anos não chove. Os leitos dos rios estão secos. E as crianças cavam no leito do rio buracos e tiram água barrenta e lodacenta para beber, para cozinhar. 20 litros de água carregados sobre a cabeça, 8, 10 quilômetros, para 6, 7 pessoas utilizarem durante uma semana. E ali nós vimos cânticos de louvor. Ali nós vimos pessoas que nada nos pediram, senão nos ofereceram o agradecimento pelo pouco que nós estávamos realizando. E nas nossas palestras nós temos convidado muitas pessoas a nos ajudarem. Há várias formas de ajudar. Apadrinhando uma criança. Com R$50 mensais, uma criança sai da lista de espera e recebe todo o auxílio. Porque em Moçambique, o real, a nossa moeda, ela tem o maior poder de compra do que o metical, que é a moeda dali. Com R$50, que às vezes nós gastamos uma noite num restaurante, numa pizzaria, a criança recebe durante todo o mês o auxílio. Aqueles que tiverem interesse, logo depois da nossa palestra, nós estamos com um stand montado na saída do salão, com maiores orientações sobre a ONG. Temos os nossos livros, nós temos 20 livros publicados, pendrives com palestras, cuja renda é revertida para instituições de caridade, mas em especial para essa ONG. Nessa viagem que estamos fazendo pelo Espírito Santo, nós estamos divulgando o nosso último lançamento, que é este livro Casos e Causos. São histórias psicografadas por nós, pelo Espírito Irmão X, onde ele conta várias histórias sobre a época de Jesus, sobre o nosso movimento espírita da atualidade, nos trazendo reflexões para o nosso dia a dia. A renda deste livro vai para a ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Os pendrives com palestras, da última vez que nós estivemos aqui, falamos sobre eles, mas temos 2 novos. Este prateado, que fala das mulheres do Evangelho, são 14 palestras, 14 horas de duração, com palestras falando das mulheres que conviveram com Jesus. E esse dourado são 10 horas de gravação, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças cantadas por Jesus. Estes e outros trabalhos, também infantis, estão à disposição dos senhores para apreciação. Nosso muito obrigado. Agradecer ao Virgílio e a Marli, que sempre nos acolhem com tanto carinho na cidade colatina. Aos mais novos amigos Hélio e a sua esposa Delma, que também nos acolheram em Vitória, em Vila Velha. E espero, em breve oportunidade, estar de volta nas terras do Espírito Santo para a realização da divulgação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Um bom domingo a todos nós, um bom dia aos nossos internautas. Que Deus nos abençoe e nos continue envolvendo em suas doces vibrações de paz.